E para você emagrecer meio quilo por semana, tudo que é importante para você pode ser respeitado. A sua saúde, a sua família, os seus momentos de lazer, as suas preferências alimentares. Você não precisa deixar de comer nada que você gosta para você emagrecer meio quilo por semana. Você não precisa sair da água para o vinho. A maioria das pessoas tenta fazer o seguinte: é como se pegasse um peixinho de aquário de água doce e jogasse no mar para nadar. É insustentável, não se sobrevive dessa forma. Bem-vinda aqui a mais uma live do programa Emagreça com a Giz. Eu sou a Gisele Bodini, sou coach, especialista em emagrecimento e sou educadora física também. E o tema da nossa live de hoje é como manter o foco na meta de emagrecer. Tá difícil manter o foco aí para emagrecer? Oi, Rose! E para falar do tema de hoje, eu quero começar contando uma história de quando eu trabalhava em academias, né? Trabalhei lá no comecinho da minha carreira, trabalhei dando aula em academia como professora, instrutora de musculação, de ginástica localizada. E quarta-feira era o dia em que o dono da academia começava a se desesperar. Por que isso? Porque os alunos, eles começavam a parar de ir para a academia, né? Provavelmente porque já na quarta-feira outras coisas iam ganhando o foco dos alunos, e os alunos optavam por fazer outras coisas ao invés de ir para a academia. Para quem gosta de treinar, como eu, depois de quarta-feira são os melhores dias para ir na academia, porque a academia está mais vazia, né? Quase ninguém aí vai na academia depois da quarta-feira. Segunda-feira está lotada. Você não acha aparelho para fazer hoje, não tanto, né? Nesse momento que a gente está vivendo, mas normalmente é assim que funciona. As aulas lotadas, mas chega ali quarta, quinta-feira já começa a esvaziar, sexta-feira, sábado fica as moscas. E chega no domingo, é dia de bater o arrependimento para depois começar tudo na segunda-feira de novo e fica aí nesse ciclo sem fim de frustração e desânimo. Então, hoje eu quero te ensinar uma forma de você estabelecer a sua meta de emagrecer para diminuir as chances de você desistir no meio do caminho. Então, pega papel e caneta, que hoje nós temos 5 lições para você não desistir da sua meta. Então, vamos lá, vou começar aqui, ó. Quando eu pergunto para alguém que quer emagrecer, qual que é exatamente, fala só, qual que é exatamente a sua meta quando você tenta emagrecer? E a maioria das pessoas não sabe ao certo. As respostas que vêm são, eu preciso emagrecer bastante. Nossa, tenho muito peso para perder. Eu queria poder usar as roupas lá de antes de casar. Eu queria ter autocontrole. Eu quero melhorar minha autoestima. Eu quero me sentir bem comigo mesma. Essa aqui é mais aparece. Eu queria me sentir bem comigo mesma. Mas existem alguns pontos importantes quando a gente vai definir a meta de emagrecer que facilitam esse alcance das metas e ajudam você a se manter motivada até você chegar na sua meta e mesmo depois de você chegar na sua meta. Porque quando você chega na sua meta, você precisa estabelecer uma nova meta para continuar motivada, porque as chances de você voltar para os seus antigos padrões, para os seus antigos hábitos, são muito grandes. Então, sim, você vai ter sempre, nós somos movidos a metas, então você vai sempre estabelecendo novas metas. Agora, qual que é a melhor forma de você estabelecer essa meta para você não desistir aí no meio do caminho? E a lição número 1, tome nota, a lição número 1 é você ser específica. Você precisa ser mais específica, o máximo possível, na hora de você estabelecer a sua meta de emagrecer. Então, a pergunta que você pode responder é: quantos quilos você quer exatamente emagrecer? Com quantos quilos você ficaria 100% satisfeita? Outra pergunta que você pode se fazer é: qual é o tamanho da roupa que você quer usar? 40, 42, 38? Seja específica na sua meta. E o que exatamente
você vai fazer, ó, exatamente, clareza, né? Você consegue visualizar esse objetivo, essa meta. Então, o que exatamente você vai fazer quando você estiver com o peso desejado? Ou quando você estiver com a sua autoestima elevada? O que vai estar acontecendo na sua vida? Então, essa especificidade, algo concreto, vai ajudar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona melhor quando temos clareza e concretude. Por exemplo, chegou na quarta-feira, você vai se lembrar mais de, eu quero emagrecer 10 quilos, ou eu quero chegar a 65 quilos, ou você vai se lembrar mais do, eu tinha bastante quilos para emagrecer. Não é concreto, não é específico. E aí fica mais fácil você, deixar para lá, você desistir. Então, como que você sabe que uma meta, ela está bem especificada, ela está bem específica? Qualquer pessoa entende. Então, se você falar para alguém assim, eu quero emagrecer bastante, a outra pessoa não vai entender, né? Exatamente. Ela não vai conseguir reproduzir para outra pessoa o quanto você quer emagrecer. Então, qualquer pessoa entende, por exemplo, se você falar, eu quero emagrecer 10 quilos. Se você chega para alguém e fala, eu quero emagrecer 10 quilos, a pessoa entende. Eu quero chegar nos 65 quilos. Qualquer pessoa entende. Então, se qualquer pessoa entende, é uma evidência de que a sua meta, ela é específica. Faz esse teste aí, me conta aí se sua meta está específica. Coloca aqui para mim, qual que é a sua meta que eu vou falar se ela está específica ou se você precisa melhorar isso daí na sua meta, a especificidade. Agora, lição número 2. Se tiverem dúvidas, vão colocando aqui, tá? Lição número 2 para sua meta ser mais fácil de ser alcançada, para você não desistir dela. A sua meta de emagrecer, ela precisa ser mensurável. O que significa isso? Você precisa conseguir mostrar evidências de que você está chegando perto ou de que você chegou na sua meta. Para você estabelecer uma meta mensurável, você pode se perguntar o seguinte: como que você vai saber que você chegou na sua meta? Você pode responder a essa pergunta. Como você vai saber que você chegou na sua meta? Você consegue medir o resultado daquilo que você quer alcançar? Por exemplo, o peso é uma meta mensurável. Então, se você determina que você vai emagrecer 10 quilos, que você vai chegar nos 70, 65 quilos, estou dando um exemplo aqui, tá? Não precisa ser essa a sua meta. Você consegue medir? Sim, consigo medir. Você consegue medir, por exemplo, a circunferência da sua barriga, a circunferência do abdômen, da cintura? Sim, você consegue medir. Então, é uma meta mensurável. Se você estabelece a meta de chegar a usar um manequim 42, é mensurável? É mensurável e específica. Então, essa meta precisa ser, além de específica, mensurável. Você precisa conseguir medir essa meta. Então, se você me fala assim, eu quero me sentir bem comigo mesma, é mensurável? Não é nem específico e nem mensurável. Quando ela não é específica e não é mensurável, você esquece logo e você desanima muito fácil, porque você não tem clareza, você não tem concretude dessa meta, tá? E por que isso é importante? Porque ajuda na motivação. Se eu estou falando aqui que essas lições são para você não desistir, você precisa se manter motivado. Então, sim, o fato de uma meta ser mensurável vai te ajudar a manter a motivação. Sentir que você está evoluindo, que você está melhorando, que você está mais perto de alcançar o seu objetivo é motivador. Te ajuda a seguir em frente. Mas como você vai saber se você está evoluindo, se você não consegue medir o resultado? Então, sim, é importante que essa meta ela seja possível de ser medida, de ser mensurada. Certo? Fez sentido? Lá, a Ana Paula falou, quero perder 13 quilos. Então, a Ana Paula, ela quer emagrecer 13 quilos. É específico e é mensurável, tá? Ok.
A Andrea quer pesar 65 quilos. É específico, é mensurável, tá? Muito bom. Então vamos em frente. Ó, já falei que a meta precisa ser específica. Já falei que a meta precisa ser mensurável. Terceira lição: sua meta de emagrecer precisa ser alcançável. Sim, precisa ser alcançável. E ao contrário da motivação, que eu falei na lição anterior, que quando você coloca uma meta mensurável ajuda na motivação, o sentimento de frustração, ele vem quando você coloca uma meta, um objetivo que, apesar de específico e apesar de mensurável, ela é difícil de alcançar. Você não consegue alcançar. É muito ruim, né? Quando você define uma meta, um objetivo e você não consegue cumprir, você não consegue alcançar. É muito frustrante. Quantas de vocês já tentaram emagrecer, tentaram seguir uma dieta, um programa de exercícios, e aí se colocou lá uma meta, um objetivo, não conseguiu cumprir e desanimou e acabou desistindo aí do objetivo. Então, sim, a sua meta precisa ser alcançável. E por isso, o que você pode fazer? As ações que você precisa fazer para alcançar a sua meta, elas devem estar dentro da sua real condição ou capacidade de cumprir, de realizar. Então, se você está sedentária, se você coloca a meta de correr 7 quilômetros 3 vezes por semana, está fora da sua capacidade. Principalmente se você nunca correu, né? E se você correu, as chances são um pouquinho maiores, mas se você está parada, você tende a se machucar. Então, ela precisa estar alinhada com a sua capacidade de realização. Se é o fato de você fazer alguma coisa, de você produzir alguma coisa, essa meta precisa estar alinhada com a sua capacidade produtiva. Senão, você vai se frustrar, você não vai conseguir seguir em frente. Ela também precisa que você não tenha que fazer um esforço gigantesco, que seja muito difícil. Quando está muito difícil, se está difícil você cumprir uma meta, você alcançar uma meta, é porque as ações que você precisa fazer para alcançar aquela meta, elas estão fora da sua realidade atual. E aí você desanima e você desiste, principalmente porque quando isso acontece, você acaba tendo que passar por cima de alguns valores, de algumas coisas que são importantes para você. Deixar de lado coisas ou pessoas ou atitudes que são importantes para você. Você acaba tendo que passar por cima de uns princípios, de uns valores. E aí você desiste, porque a gente não consegue viver contra os nossos princípios, os nossos valores. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer emagrecer 10 quilos em um mês. Né? É agressivo, 10 quilos em um mês. Para você emagrecer 10 quilos em um mês, tá lá que você não pode comer cerveja, comer não, né? Beber cerveja, não pode comer pizza, não pode comer lanche, não pode comer um amendoim. Mas às quartas-feiras você faz um happy hour com seu marido toda semana, é um momento ali de descontração. E nesse dia você costuma tomar cerveja, beber cerveja, comer amendoim, comer pizza. Mas para você alcançar essa meta, você não pode mais fazer isso. E acaba ferindo com alguns valores seus, com algumas coisas que são importantes para você naquele momento. E você acaba desistindo, né? Na verdade, acaba virando um sabotador. Aquilo que era um prazer para você acaba virando um sabotador, um obstáculo, e você fica mais frustrada e você até consegue sustentar ali por 1, 2 semanas, mas a mente sua vai dizer para você que não está valendo a pena. E aí você desiste muito mais fácil. Então precisa tomar cuidado com isso. A gente tem que olhar para aquilo que é importante para a gente e fazer as mudanças de uma forma mais gradual. Então, o que seria uma meta alcançável, por exemplo? 10 quilos em 5 meses, que é o que eu trabalho dentro do meu programa, que é o que eu oriento, que é o que eu ensino. Isso vai dar 2 quilos por mês, mais ou menos, meio quilo por semana. E para você emagrecer meio quilo por semana, tudo que é importante para você
pode ser respeitado. A sua saúde, a sua família, os seus momentos de lazer, as suas preferências alimentares. Você não precisa deixar de comer nada que você gosta para você emagrecer meio quilo por semana. Você não precisa sair da água para o vinho. A maioria das pessoas tenta fazer o seguinte: é como se pegasse um peixinho de aquário, de água doce, e jogasse no mar para nadar. É isso que a maioria das pessoas tenta. É insustentável, não se sobrevive dessa forma, né? E acaba desistindo. Então, você precisa ter uma meta que seja alcançável, e o fato dela ser alcançável quer dizer que ela respeita os seus valores, aquilo que é importante para você, e está próxima da sua realidade. Se estiver fora da sua realidade, você não vai conseguir levar adiante, tá? Pegou? Então vamos voltar aqui rapidinho, ó. Lição número 1, para quem está chegando agora. A sua meta de emagrecer precisa ser específica, assim como a Andrea colocou aqui. Quer emagrecer 65 quilos. A Ana Paula colocou, quer emagrecer 13 quilos. Ela precisa ser mensurável. Eu consigo saber, né? Eu consigo medir o peso? Consigo medir circunferência? Consigo. A meta, lição número 3, precisa ser alcançável, precisa estar alinhada com seus valores e princípios, e precisa estar alinhada, coerente com a sua capacidade de realização, certo? Lição número 4, para que para que você consiga manter a sua meta de emagrecer. A sua meta precisa ser relevante. Ela precisa ter real valor para você. E pode ser que ela seja importante, mas não vai adiantar ela ser importante se você não tiver consciência e clareza de que é importante. Então, você precisa escrever para ter mais essa clareza. E essa é a parte que eu acredito que eu mais gosto dentro do processo de emagrecimento, né? Dentro do coach de emagrecimento, da forma que eu faço, que é responder por que é importante emagrecer para você. Você já parou para pensar nisso? Por que é importante você emagrecer? Emagrecer por emagrecer acaba se tornando uma vontade passageira, sabe? Ela vem e vai. Você sente isso? Ai, tem hora que eu tô morrendo de vontade de emagrecer. Tem hora que eu não quero tanto. Tem hora que eu tô desesperada para emagrecer. Chegou quarta-feira, já não sei mais se isso é importante. Já desisti. Acho que eu tenho que me aceitar assim. E é porque você não tem clareza do porquê que é importante você emagrecer. É relevante mesmo para você? Então responda, por que emagrecer é importante? O que é que você vai ganhar ao emagrecer? O que é que você vai estar sentindo, vivendo, vendo, ouvindo quando você chegar na sua meta? Quando você chegar nos 65 quilos, André, quando você chegar com 13 quilos a menos, Ana Paula. Boa tarde, oi Lu, tá? E a lição, não terminei aqui, quero falar mais coisa a respeito da meta ser relevante. Depois que você responder também por que é importante, o que você vai estar sentindo, ouvindo, fazendo quando você chegar na sua meta, é importante você ter clareza de quais são os seus ganhos, e aí você escrever, né? Vou dar alguns exemplos. Nunca mais ter que fazer dietas, talvez. Esse é um ganho muito forte entre as minhas alunas. Não ter que mais fazer dieta, usar as roupas que você gosta e não somente as roupas que te cabem, parar de comer as emoções, comer de tudo sem engordar. Deixar de ser escrava da comida. Sabe aquela pessoa que pensa em comida o tempo todo? Ai, o que eu vou comer? Que horas que eu vou comer? Ai, não sei o que eu como agora. Não sei o que eu vou comer no jantar. Ai, meu Deus, o que será que vai ter para comer no final de semana? Ai, o que será que meu marido vai inventar de fazer? Né? A comida, ela acaba sendo, assim, uma preocupação, um obstáculo, um problema na sua vida. E imagine se isso não existisse mais, se a comida fosse só comida. Se você comesse somente quando estivesse com vontade de comer. Então, olha só quantos ganhos você pode ter a partir de um processo de emagrecimento feito até o final, né? Realizado.
E, então, é muito importante você ter essas clarezas, porque se acredita que se você tivesse esses ganhos, né, não ter mais que fazer dieta, usar as roupas que você gosta, parar de comer as suas emoções, ter autocontrole na hora de comer, concorda que as suas chances de desistir seriam muito menores? Seria muito mais difícil você desistir se você tivesse certeza desses ganhos? Então escreva, por que é importante emagrecer? Quais são os seus ganhos? Porque eu falei aqui de alguns que eu sinto na minha vida com essa mudança de comportamento, de padrão, de ser magra de verdade, e é o que eu sinto das minhas alunas, né? Elas falando esses benefícios, mas você, na sua consciência hoje, quais seriam os ganhos de você ser magra de verdade? Pensa aí, escreva. Essa clareza ela vai te ajudar a manter motivada, tá? Então, recapitulando. Primeira lição, a meta precisa ser específica. Segundo, a meta precisa ser mensurável. Terceiro, a meta precisa ser alcançável. E quarta lição, a meta precisa ser relevante. E quinta lição, não perde aqui o foco, mantenha o foco aqui, pega papel e caneta, se você ainda não marcou, que no final eu vou recapitular rapidinho aqui quais são as 5 lições, mas se você está chegando agora, ó, 5 lições. A quinta lição é que a sua meta de emagrecer precisa ter um prazo de realização. Em quanto tempo você quer alcançar a sua meta? Quem colocou aqui o peso? A Andréia, a Lu, né? Quando você quer alcançar essa meta? Coloque-se um prazo. Quando você coloca um prazo, o que acontece? Você prioriza as ações que vão te levar àquela meta, aquele resultado. Não fica solto, sabe? E isso vai influenciar também na sua motivação, porque te impulsiona. Você se sente motivada, você tem um prazo para cumprir. Quantos de vocês, quando está acabando o prazo, corre fazer? Ah, está acabando o prazo de entregar imposto de renda, corre fazer. Ah, está acabando o prazo para montar a mala para ir viajar, corre fazer. Ai, está acabando o prazo, eu vejo meus meninos aqui, está acabando o prazo de entregar tarefa, eles correm fazer. Está acabando o prazo, né, de chegar da data da prova, corre estudar. Então, a gente é movido também por prazos. Então, coloque prazo, porque daí você vai priorizar as ações que vão te levar em direção àquela meta. Né? Os prazos te desafiam. O ser humano gosta de desafios. Gosta mais ainda de vencer os desafios. Por isso que é importante também ser uma meta alcançável, tá? A gente tem que juntar, são todas as lições, você vai colocar tudo isso na sua meta aí. Então, como eu falei, a meta ela precisa ser alcançável e se você colocar um prazo, isso vai te impulsionar, vai te motivar a continuar. Se não for alcançável, o resultado vai ser contrário. Eu quero ressaltar isso daqui, porque senão você vai ficar frustrada e vai desistir. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina que você vai fazer uma viagem, tá? Uma viagem de 1.000 quilômetros. E vamos supor que as estradas pelas quais você vai passar para fazer essa viagem, para chegar no seu destino, uma viagem de 1.000 quilômetros, e essa viagem só permite que você ande a 100 quilômetros por hora, as estradas desse roteiro de viagem. Você consegue chegar no seu destino em 5 horas? Uma viagem de 1.000 quilômetros, e as estradas só permitem 100 quilômetros por hora. Você consegue chegar em 5 horas? Não, né? Porque senão você teria que ir a 200 quilômetros por hora. Percebe que é fora da realidade? E se você tentar fazer isso, você pode pagar um preço muito alto. Mesmo se fosse 120 quilômetros por hora, né? Ah, eu vou fazer essa viagem a 120 quilômetros por hora. Você ainda assim está correndo risco. Então, esse prazo, ele precisa ser muito bem dimensionado para você não ter problemas, não correr riscos e não parar no meio do caminho, não ficar no meio do caminho aí da sua viagem, tá?
Certo? Fez sentido, gente? Tá fazendo sentido? Ficou com alguma dúvida? Oi, Ju, boa tarde. Tá me acompanhando aqui pelo YouTube, né? Boa tarde. Então, eu vou falar 5 lições e vou dar uma lição extra para você, que veio aqui na minha cabeça. A primeira lição que eu falei para sua meta, para você não desistir da sua meta de emagrecer, é que ela precisa ser específica. Segundo, ela precisa ser mensurável. Terceiro, ela precisa ser alcançável. Quarto, ela precisa ser relevante. E quinto, ela precisa ter um prazo de conclusão. Agora vem uma dica extra aqui, tá? Eu sugiro muito fortemente que você divida a sua meta, a sua grande meta, igual a Ana Paula colocou aqui, né? Eu quero emagrecer 13 quilos. É uma grande meta, tá? Poderia ser 20, poderia ser 10, poderia ser 5. De repente, 5 quilos para você tá difícil, é uma grande meta. O que eu sugiro que você faça? Que você divida essa meta em metas menores. Vai facilitar muito a sua realização, muito, muito mesmo. Vamos pensar na ideia da viagem aqui que eu acabei de dar de exemplo para você. Você poderia viajar aí 1.000 quilômetros em 10 horas seguidas, né? Em 10 horas você ia chegar, respeitando os limites de velocidade. Mas você concorda que seria bem cansativo, bem puxado, percorrer 1.000 quilômetros em 10 horas, assim, direto? Mas pensa aqui comigo se você dividisse essa meta e estabelecesse que você fosse parar a cada 200 quilômetros. E a cada 200 quilômetros você ia descansar um pouco, ver a paisagem, tirar uma foto, celebrar aquela etapa vencida da viagem. Se você fizesse assim, o quanto essa viagem ia ficar mais leve, mais gostosa de fazer? Percebe? E então, vamos supor que se você planejar essa viagem, já considerando esses marcos menores, o quanto você acredita que você ficaria mais motivada e feliz ao longo dessa viagem? E quais seriam as chances de você desistir da viagem? De você seguir em frente até chegar no seu destino? Seriam muito maiores. Então, vou dar um exemplo aqui do peso, tá? Uma meta principal seria, como a Ana Paula falou, 13 quilos em 5 meses, por exemplo. É totalmente alcançável. Isso ia dar aí em torno de uma meta intermediária de 2 quilos e pouquinho, em um mês. Ou ainda você poderia dividir em micrometas. O que seria a micrometa? Meio quilo por semana? 300 gramas por semana, 700 gramas por semana, vai depender de pessoa para pessoa. Mas meio quilo por semana é uma média bacana. É uma meta, é uma micrometa específica, alcançável, mensurável, relevante. Por que é relevante? Porque respeita a sua saúde, você não precisa deixar de comer as coisas que você gosta, você pode continuar curtindo sua família no happy hour, você pode. Que mais? Não precisa abrir mão das coisas que são importantes para você. Então, é uma meta relevante. Você não precisa fazer grandes esforços de mudança. Você vai mudar os seus hábitos. Então, tem vários ganhos, é relevante. E ela também tem um prazo, né? Como eu falei, é 500 gramas em uma semana. E aí você se sente muito mais motivada. As chances de você conseguir esse resultado são muito maiores. Então isso te motiva a seguir em frente, a partir para a próxima etapa. E quando você perceber, já se foram aí os 13 quilos. Tá, gente? Isso é muito poderoso mesmo. Oi, Malu, boa tarde. Tudo bem? Meninas, alguma dúvida sobre essas lições que eu acabei de falar, sobre meta? Partindo aqui já para o final da live, eu tenho procurado fazer umas lives mais curtas, mais direto ao ponto, e eu acho esse tema, assim, muito importante, porque as pessoas erram muito na hora de estabelecer metas, coloca
grandes metas. Como eu falei, é igual você pegar um peixinho do aquário de água doce e jogar no mar de água salgada, né? É quase que impossível de seguir em frente. Por isso que tantas pessoas continuam batendo cabeça, insistindo e tentando uma dieta após a outra e o peso, ó, aumentando, né? Eu tento, cada vez que eu faço uma dieta, eu termino a dieta mais gorda. Eu ouço muito isso, e isso já aconteceu comigo lá atrás. Eu tô falando assim com total conhecimento de causa, tá? Então é muito libertador você não precisar mais fazer dieta. É muito libertador você perceber os seus pequenos avanços. Às vezes é um avanço ali naquela refeição. O simples fato de você conseguir controlar a sua vontade de comer na hora do almoço, olha só, uma meta específica também, né? Eu vou comer, eu vou parar de comer quando eu estiver saciada. É uma meta também alcançável, relevante, mensurável. Você consegue medir isso. Tá? Você pode dar uma nota de 0 a 10, o quanto eu estou com fome. E a gente precisa aprender a fazer isso mais vezes. Então, só de você conseguir se controlar numa refeição, parar de comer quando você está saciada, o quanto isso te motiva a seguir em frente, a continuar no seu projeto de emagrecer? É muito diferente de quando você tenta uma dieta e você tem mais vontade de comer ainda. Você fica mais compulsiva, você fica mais frustrada. A dieta só faz a gente se sentir pior. Um treino exaustivo só faz a gente se sentir pior, tá? Então, muito cuidado com isso. E se vocês não tiverem pergunta para finalizar a live, eu quero recapitular algumas coisas aqui, as lições que eu falei para você, tá? Para você ter maiores chances de alcançar a sua meta de emagrecer. Lição número 1, se você não anotou até agora, anote, tá? Depois essa live vai voltar para o ar, ela vai sair do ar um pouquinho, depois ela volta e você vai poder anotar todos os detalhes, mas pega já aí as 5 lições. Ó, lição número 1, então, é você precisa ser específica na sua meta de emagrecer, colocar números, tá? Ser concreta, né? Ser bem específico, o mais específica possível. Lição número 2, a sua meta precisa ser mensurável, ter evidência, você precisa conseguir provar que você chegou na sua meta, ou que você está chegando na sua meta. Lição número 3, a sua meta precisa ser alcançável, precisa estar coerente com a sua capacidade de realização, precisa estar próxima daquilo que você já faz, do que já é hábito para você. A 4ª lição, ela precisa ser relevante. O quão importante é emagrecer para você? Por que emagrecer é importante? Quais são os ganhos que você vai ter ao emagrecer? Lição número 5, a sua meta precisa ter um prazo. Em quanto tempo você quer alcançar a sua meta? Quando você quer estar com esse peso desejado, com essa circunferência, usando o tamanho X de roupa, tá? E uma lição extra que eu dei para você é dividir as suas grandes metas em metas menores, talvez até em micrometas semanais. A chance de você chegar no seu objetivo são muito maiores. Vai facilitar demais a realização do seu objetivo de emagrecer, tá bom? Meninas, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Olha, um monte de gente participando aqui na aula, tanto aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Quero agradecer demais. Essa aula vai voltar para o ar. Fica tranquila que você não vai perder esse conteúdo, tá bom? E a gente se vê na sexta-feira. Sexta-feira tem a live de mentoria, uma mentoria gratuita que eu faço aqui, então não perca essa chance. Anota suas perguntas, suas dúvidas sobre emagrecimento, pode ser dúvidas sobre alimentação, sobre exercício e também sobre controle emocional, sobre hábitos, rotina. Volta aqui na sexta-feira, bater um papo comigo, anota suas perguntas e você pode, inclusive, entrar ao vivo aqui comigo para bater um papo e tirar todas as suas dúvidas para alcançar o seu peso desejado, tá bom? Meninas, um super beijo, obrigada e a gente se vê na sexta-feira.